É, bem, então, visto o que de fato é cultura, as suas manifestações, as várias definições, né, os vários temas atrelados à cultura, e aí a gente percebe que ele é um tema que ele dialoga muito, que ele pode ser visto por diversas lentes, por diversas óticas, ou seja, pode ser estudado e abordado por disciplinas diferentes, como filosofia, sociologia, mas também a história, a geografia e até algumas das outras ciências, porque é um tema muito transversal, né? E que os seus fenômenos, eles, e quando eu falo seus fenômenos, como por exemplo, quando a gente viu cultura, a gente viu diversidade cultural, multiculturalismo, endoculturalismo, aí vem a questão da tolerância, do preconceito, do etnocentrismo, do racismo, tudo isso está ligado ao tema da cultura, né? E a gente tentou, ao explanar um pouco sobre cultura, mostrar como isso está entrelaçado, né? Então, por exemplo, quando a análise cultural vem a partir de uma antropologia que acredita num certo determinismo biológico ou geográfico, né? E isso aí, muitas vezes, tomando a evolução humana a partir dessa perspectiva, eu vou ter sempre um modelo de povo que seria o mais evoluído, que seria o que está na frente, né, que já passou por esse processo de evolução, e quando a gente vê, né, é sempre o povo europeu, né, e vai causando sempre essa questão de uma certa supremacia, do querer estar para além dos demais povos, sem perceber esse contexto histórico, sem perceber esse momento diferente de evolução de cada um, e até a própria noção de evolução, o que é ser mais evoluído, né? Será que é possível a gente definir algo como isso, né? A gente viu que a partir daí, né, tipo, quando a cultura ela passa a ser um ponto de vista e eu não tomo as demais culturas, né, como possíveis, mas apenas a minha, então eu me coloco sempre como centro, né? E a outra é sempre a ruim, a má, a menos evoluída, e isso gera inúmeros problemas, tem gerado ainda inúmeros problemas, que ainda hoje a gente tenta combater de alguma forma, né? Por isso que outras perspectivas antropológicas, como a gente viu, ela vai dizer, não, a cultura ela não é determinada geneticamente, geograficamente, é um aprendizado, né? É criação, é aquilo que nos identifica enquanto seres humanos, essa possibilidade de criar formas de vida, né? E dentre essas tantas possibilidades, a gente tem a questão dos meios de comunicação que a gente foi criando, né? Quando o ser humano ele começa lá, não tem muitas ferramentas de comunicação, a não ser a própria linguagem, que a própria linguagem ainda não era bem desenvolvida, né? E aí começa a questão dos desenhos, começa aí um desenvolvimento da própria linguagem, né? De modos de comunicar, de modos de falar, a linguagem que é um âmbito que também diferencia o ser humano dos demais entes, dos demais seres, né? A linguagem ela nos constitui e aí ela acaba sendo esse distintivo, né, que nos identifica enquanto espécie humana, mas também que nos possibilita essa organização social em diversos aspectos. Então a linguagem ela está no ponto de base disso aí. Então quando a gente fala no meio de comunicação, se a gente for pensar nos primeiros meios de comunicação, a gente tem aquilo que é de mais fundamental talvez em nós, a questão da linguagem. Lembra de Aristóteles lá? O homem é um animal que possui logos, que possui linguagem. E a linguagem ela está envolvida com essa questão da nossa racionalidade. Então, a gente vê com o passar do tempo, né, com esse progresso
aos poucos da humanidade vai surgindo a questão dos meios de comunicação, tá? E aí é o que a gente vai falar um pouquinho hoje. Quando a gente fala de meio de comunicação, a gente está falando não só apenas dos meios de comunicação que existe, como é que foi a história, esse desdobramento, não. Mas a gente vai falar um pouco também de qual a sua importância, né? Mas também qual é o seu papel hoje dentro de uma democracia, como é que isso funciona, mas também como ele pode servir de forma de informação, ou também pode ser até uma deformação ou uma formação tendenciosa, né? E aí, ao falar do meio de comunicação, a gente fala de mídia, a gente vai falar de cultura de massa, né? Então, esses vários aspectos, né, de desdobramentos desse assunto, na questão da cultura de massa, indústria cultural, controle, poder. O que mais? Hoje em dia a gente está escutando muito falar um fenômeno que é novo, essa nomenclatura, né, porque ela relaciona muito a internet, mas não é um tema tão novo, que é a questão da cultura do cancelamento. Tudo está atrelado à questão dos meios de comunicação, mídia e todos esses desdobramentos que surgem a partir deste fenômeno que a gente vai tentar analisar agora, tá? Tudo bem até aí? Tranquilo? Estão acompanhando? Vamos lá. Deixa eu compartilhar minha tela aqui com vocês. Cultura e os meios de comunicação. Temos uma frase aí que é de uma música de Teatro Mágico, não sei se vocês conhecem, Chanel 5, que diz assim: acesso é poder e o poder é informação. É uma frase que eu gosto bastante, inclusive eu utilizei certa vez em uma das minhas redações aí do Enem, que falava um pouco sobre esse tema. Como é que vocês veem hoje a questão da mídia e dos meios de comunicação nessa evolução? Se a gente olhar até pouquíssimo tempo atrás, por exemplo, a nossa vida era totalmente diferente. Pelo menos eu não sei a de vocês, né? Mas a minha infância, que não está tão distante assim da de vocês, né? A gente não tinha tanto acesso assim à internet como tem hoje. A gente precisava geralmente ir para a SAIB. A maioria das pessoas não tinham, pelo menos aqui na minha realidade, não tinham um computador em casa, por exemplo. E a maioria das pessoas iam para um SAIB. E geralmente os jovens iam mais jogar, né? Mas aí começa um advento das redes sociais, MSN, Orkut, não sei se vocês lembram disso. O celular, né, não tinha nenhuma dessas funções que a gente tem hoje, era mais uma função de fazer ligações, receber, mandar SMS, né, as mensagens, e no máximo uma foto de péssima qualidade, que na época já era um grande avanço. Nós tínhamos a televisão, mas também não como é hoje. Geralmente mudou a televisão, a antena, tudo. Então, assim, claro, não que não existia, mas isso não era ainda muito democratizado, né? Poucas pessoas tinham recurso suficiente para ter acesso a esse tipo de aparelho, para ter acesso a esses meios de comunicação. E assim, a gente percebe como hoje isso é mais acessível, mas a gente também percebe o como isso hoje mudou, o como se transformou, né? Essa evolução rápida da tecnologia vai influenciar diretamente
nesses meios de comunicação. E esse desenvolvimento dos meios de comunicação, ele vai influenciar também diretamente na forma da gente ser, ver e se relacionar no mundo, no nosso cotidiano, né? A gente tem, a partir do acesso à internet, inúmeros fenômenos que vai influenciar diretamente, por exemplo, na política, na forma de fazer política, a gente que vai influenciar, por exemplo, na questão do marketing, na questão do desenvolvimento e da propaganda, sobretudo de novas empresas, pequenas empresas. A gente vai surgir um novo grupo aí, novas formas de trabalho, inclusive, né? Pessoal aí que é blogueiro, que vai viver geralmente da sua autodivulgação na internet. E aí a gente vai percebendo, né, por exemplo, se a questão de 20 anos atrás não tinha esse acesso todo, por exemplo, a um aparelho de celular, e essa tecnologia não era tão desenvolvida assim, hoje uma criança praticamente, às vezes antes de falar, já está com o dedinho lá mexendo em tudo no celular. Às vezes com 2, 3 anos já sabe fazer um monte de coisa, mesmo sem ainda saber ler, né? Então, assim, o que é que eu quero mostrar com essa fala inicial? Como isso tem um impacto na nossa vida, um impacto nas nossas relações sociais, né? E como isso mexe como um todo, né? no nosso cotidiano, tá? E aí, como é que vocês veem hoje a nossa relação com esses meios de comunicação, com esses veículos de comunicação hoje? Sobretudo, veja, a gente passou um tempo que era a carta e o rádio, depois chega aí como a grande novidade a televisão, depois os computadores, e agora todas essas novas formas aí de celular, esses novos computadores, tantas novas tecnologias. Como é que vocês veem isso aí? Vocês enxergam pontos positivos, pontos negativos? Essa evolução, ela é totalmente, foi totalmente benéfica? E até que ponto, como é que vocês percebem a influência disso no dia a dia de vocês? Ou é algo que às vezes vocês nem percebem, nem notam? Como é que vocês acham que todas essas tecnologias, esses meios de comunicação podem influenciar no cotidiano de vocês? Seja positivamente ou negativamente. E aí? A gente começou fazendo uma introdução sobre essa questão dos meios de comunicação, da sua evolução e dos impactos no nosso cotidiano, né? Desses meios de comunicação, essas novas formas de tecnologia, por exemplo. Quais os impactos que vocês veem isso no dia a dia de vocês? Como é que vocês percebem que essas novas meios de comunicação, as redes sociais, essa relação na internet, todo esse desenvolvimento da tecnologia que nos proporciona essas novas formas de vida e virtuais, influenciam na nossa vida? Eu não sei se eu fui claro. Qual o impacto que essas novas tecnologias, redes sociais, por exemplo? Um exemplo, né? Pode ser também essa questão dessa possibilidade, e até pouco tempo que a gente nem imaginava essa possibilidade, né? E hoje a gente teve que se refazer, reinventar, e foi algo que nos proporcionou. Você enxerga isso de uma forma positiva ou negativa? Como
Como tudo isso pode influenciar na nossa vida de repente, positivamente ou negativamente? Cita aí exemplos. Deixa eu continuar aqui então. Pronto. Estava compartilhando a tela aqui novamente. Então, assim como esses meios de comunicação, ele vem impactar diretamente em novas formas de trabalho, novas profissões que surgem com esse avanço da tecnologia, que proporciona esse reinventar-se dos meios de comunicação que nos dão novas possibilidades de relação, né? Então, por exemplo, uma função dos meios de comunicação, ele está totalmente interligado com a possibilidade da globalização, por exemplo. Se antes a gente tinha que navegar é preciso, né? E aí depois vem as cartas. Hoje o rádio, a televisão, mas sobretudo, né, a internet, a questão do telefone, do celular, eles nos possibilitam conectar o mundo inteiro, né? Então, esse desenvolvimento da tecnologia e dos meios de comunicação promoveu também uma conexão maior, né, uma interatividade maior, né, com o mundo todo. Hoje, se antes era um mistério aquilo que acontecia do outro lado, a gente nunca tinha uma clara visão sobre isso, hoje a gente sabe o que está acontecendo no mundo todo, a todo momento. É só a gente entrar na internet, é só a gente fazer uma ligação, é só a gente acessar aí esses veículos. Então, primeira coisa, ele possibilita uma maior conexão, ele possibilita um maior conhecimento de outros povos, outras culturas, ele nos interliga como um todo. Se a gente parar para observar direitinho, grandes transformações na antiguidade, ela começa a partir desse cruzamento cultural, né? Se a gente pega, por exemplo, nessa transição do povo, vou citar como exemplo o povo grego, né? Quando ele faz essa transição do mito para a filosofia. O que é que proporciona também essa transição? Um conhecimento de outros povos, um conhecimento de outras culturas, um conhecimento de outras formas de vida, que antes só acontecia na medida em que eles viajavam, iam até o local e tomavam esse conhecimento. Isso é um exemplo de tantos outros. O mundo ele começou a se conectar, ele começou a ter toda essa conexão entre povos diferentes a partir dessas grandes viagens, né? E cada vez que isso acontecia tinha um impacto muito forte sobre a cultura local. Então, cada vez que eu saía do meu lugar e conhecia outros povos, outros mundos, outras coisas, isso impactava fortemente no meu retorno ao meu lugar de origem, né? Porque eu tinha ampliado a minha visão de mundo, ampliado essa dimensão. E hoje não precisa mais de viagem. Navegar é preciso, mas não mais, né, ou apenas pelas águas. Hoje a gente tem esse acesso a toda e qualquer cultura por aqui, pela internet, por exemplo. Então isso foi fundamental para esse processo de globalização. Isso proporciona também
como a gente falou já, novas formas de trabalho e de viver que começa, né, a partir desse movimento remoto aqui, de navegar virtualmente. No entanto, há uma grande questão aí que se coloca diante desse contexto. Será que toda informação que eu tenho através do jornal, através das grandes mídias, através da TV, de todos os programas de TV, sobretudo os informativos, será que toda informação que eu tenho através do computador, do celular, nessas mídias, nas redes sociais, até que pontos eu posso confiar? Até que ponto é verdadeira? Tá na internet, é verdade? Disse no jornal, é verdade? Então a gente percebe que hoje a gente pode se informar com muita mais facilidade. A gente percebe que a gente pode se formar também, montar nossas opiniões com mais facilidade. Por quê? Porque isso me dá um acesso maior, né, a outras realidades que não a minha. Há notícias no mundo todo em um curto prazo de tempo. No entanto, essa notícia que me chega, a informação que me chega através desse veículo ou desses veículos, até que ponto eu posso confiar, né? Até que ponto é fiável? Tá na internet, é verdade ou não? Disse no jornal, é verdade ou não? Né? A gente pode falar em verdade. Hoje a gente tem um fenômeno muito presente, né? A questão das fake news, por exemplo. Então, é algo que precisa ser pensado, né? Dentro desse contexto. Isso aqui, essa lâmina desse slide, eu até coloquei em algum dos slides de filosofia, né? Geralmente costumamos dizer, né? Nem tudo é o que parece. As aparências enganam, né? Nem tudo que reluz é ouro. Né? Então, nem tudo aquilo que nos chega de informação, será que realmente a gente pode confiar? Né? Diante de toda essa evolução que já houve aí desses meios de comunicação, alguém aqui já chegou a usar MSN ou Orkut? Não? Ou vocês já são tudo do Facebook em diante? Eu pelo menos não. Não? Opa aí. Já conheceram algum desses aparelhos aqui? Já chegaram a mexer no computador desse daqui, no telefone desse daqui, MSN, alguma coisa do tipo, webcam? Já. Ó. O que é que essa imagem está relatando aí? Vamos tentar trabalhar agora a partir dessas possibilidades abertas nessa evolução dos meios de comunicação e toda a influência que isso impacta na nossa vida a partir dessas possibilidades de nos comunicarmos e de recebermos novas informações, né? Mas aí vem a questão, como isso nos chega, eu posso confiar em tudo, até que ponto eu posso me valer dessas informações que chega, por exemplo, através do jornal, através das redes sociais. O que é que está sendo apresentado aqui, gente? Quando vocês olham essa imagem, vocês percebem o quê? O que é que está sendo transmitido através dessa imagem? Estão conseguindo ver a tela? Ó, prof, a imagem é pela metade mesmo? Essa primeira imagem que eu estou mostrando, é isso mesmo. Quando você vê isso aí, dá a impressão de quê? Estão colocando alguma coisa na cabeça dele. Não está dando para ver o que é, não? Uma arma. Isso. A princípio, a impressão que dá, você está colocando uma arma na cabeça do outro, é o quê? Não sei, tá parecendo muito
A primeira. E agora? Caramba, ok. Agora só tá tomando uma aguinha, né? Tá tomando. Quando a gente olha apenas a primeira imagem, a impressão que dá é que tem alguém que vai matar esse soldado, né? Dentro de um contexto de conflito aí. Nessa segunda imagem, a gente vê que no fundo eles estão o quê? Ajudando, contribuindo. A gente percebeu o que de fato está acontecendo quando a gente viu a imagem como um todo. Se a gente vê a mesma imagem, mas recortada, a mesma imagem, mas com apenas um foco, com apenas um ângulo, a gente pode... Imagine se você for um jornalista aí, e você vai dar uma notícia. Você pode, com a mesma cena, dar uma notícia sobre isso aqui, ou com o contexto completo, dar uma notícia sobre isso aqui. Então, por qual lente eu vou noticiar? O que é que eu quero com a minha notícia? Isso vai ficar mais claro logo mais, tá? Veja. O que é isso aqui a princípio? O que é que vocês acham que é? Parece uma sombra de algum animal marinho. E agora? No caso é a sombra da ave. Isso. Olha esse rapaz aqui. A princípio, ele parece estar, né? E vejam isso aqui. O contexto. Eu já vi muito disso, meu Deus. O que é que vocês acham que... Como é que vocês podem relacionar essas imagens aqui à questão do que a gente estava conversando aqui sobre informação que chega a partir da internet, sobre o meio de comunicação, sobre isso aqui que a gente estava conversando agora? Qual é a possível relação que a gente pode fazer? Parece. É preciso, apesar dos meios de comunicação, das mídias sociais, da imprensa, por exemplo, do jornal, tudo isso que nos chega, ser fundamental num contexto democrático. Então, o meio de comunicação, a mídia, a imprensa, ela é necessária numa democracia. O circular de uma informação, a difusão das informações, o estar antenado, inteirado do que está acontecendo no mundo, é algo fundamental, é algo imprescindível, né? E que possibilita, inclusive, que a democracia aconteça. O que é que uma ditadura faz? Qual é uma das primeiras tomadas de decisão no poder, no regime autoritário? É justamente atacar a imprensa, é justamente atacar os veículos de comunicação ou difundir falsas informações. Então, questões, por exemplo, como hoje de fake news e tal, não é nada novo. Então, é por isso que a gente tem que ter o cuidado necessário da gente saber que a imprensa, que os meios de comunicação, que tudo isso é legítimo e importantíssimo, sobretudo para uma manutenção, uma articulação saudável de uma democracia. No entanto, é preciso a gente ter um filtro, esse olhar crítico, de saber até que ponto isto é bom ou não, isto é verdadeiro ou não. Né? Quando eu pego uma realidade, como as da foto que eu mostrei, e recorto, e falo só parte da coisa ali, eu posso disseminar falsas verdades, ainda que aquela imagem seja verdadeira.
Então a gente deve buscar sempre o conhecimento do contexto como um todo, né? E nunca aceitar apenas meias verdades ou meias opiniões. Então, quando se recebe uma informação, por exemplo, é preciso ter muito cuidado, porque na maioria das vezes ela é tendenciosa. Ela atende àquele objetivo da pessoa que está informando tem, né? Então, estou falando ainda de uma maneira muito introdutória, né? Mas assim, quando você conhece uma pessoa, apesar que dizem que a primeira impressão é a que fica, mas você conheceu um certo jeito de ser da pessoa, algumas coisas que ela pensa, a aparência dela, a gente pode dizer que conheceu a pessoa como um todo? No princípio, não, né? Então, é preciso, de fato, a gente passar por um processo de fato, de diálogo, de conhecimento, para a gente poder ter uma noção de quem a pessoa é realmente. Quando se trata de um fato, quando se trata de um momento histórico, quando se trata de informações, de notícias importantes, a gente também precisa ter esse cuidado, né? De filtrar as informações, de filtrar e perceber as diversas opiniões de diversos modos diferentes, até a gente perceber o que realmente está acontecendo ali. Porque assim como esses vários veículos de comunicação nos proporciona uma informação, eles também podem inclusive nos deformar ou informar errado, a depender da posição ideológica, a depender daquilo que se pretende. Então a gente precisa ter muito claro o que está por trás da notícia, né? Hoje, a gente, apesar do veículo de comunicação muitas vezes parecer que a gente é muito passivo a isso tudo, ou seja, a gente só recebe as informações, mas essas redes sociais, por exemplo, ela nos dá a oportunidade de ser um sujeito não só passivo, mas ativo, porque a gente também reproduz informações e a gente também pode expor um conteúdo próprio, a gente pode expor as minhas próprias opiniões. Mas quando a gente faz isso, quando a gente reproduz ou quando a gente emite alguma opinião, a gente faz isso baseado em quê? Fundamentado em quê? Então não se trata simplesmente de um achismo. Eu preciso fundamentar as minhas opiniões. Eu vou fundamentar onde? A gente precisa ter muito cuidado com isso. Hoje em dia, existem gabinetes, escritórios exclusivos e específicos para montar fake news, né? Olha, vamos inventar isso aqui. E tem pessoas lucrando muito com divulgações de falsas notícias. Eu estou fazendo uma coisa bem geral hoje, assim, analisando os vários pontos, as várias possibilidades, assim, e para a gente ir percebendo como esses meios de comunicação, a mídia como um todo, ela vai aí tendo espaço na nossa vida, conduzindo nosso cotidiano e influenciando, né? E as várias possibilidades, positivas ou não, que vêm a partir disso. Eu estou sendo claro, vocês estão conseguindo entender, está dando para acompanhar, estão entendendo o contexto geral da fala? Sim, por eu ouvir. Olha, e para Camille sim, e os demais? Sim. Certo. Então veja, como é que a gente falou? Cultura e meios de comunicação. Então, só fazendo um resumo geral. Na cultura, a partir dessa possibilidade que a gente tem de criar, né, novos meios de vida, novas formas de vida que a gente chama de cultura, a gente cria os meios de comunicação, né? Esses meios de comunicação, eles passam por um processo constante de transformação, sobretudo a partir do desenvolvimento da tecnologia,
né? Então, se antes as formas mais básicas de comunicação, né, fazer o sinal de fumaça, por exemplo, nas civilizações mais primitivas, né, de alguma forma comunicavam, a gente passa aí a descobrir novos mundos através das grandes navegações, das cartas, e aí com o advento do rádio, com o advento do telefone, a gente tem novos meios de comunicação que influenciam diretamente nesse processo de globalização, né? Nessa ligamento, nessa conexão das pessoas, das várias culturas no mundo inteiro, né? E aí a gente tem uma capacidade maior de se informar, de receber notícias, de saber o que está acontecendo. Você imaginou a sua vida hoje sem nenhum meio de comunicação? Imagine agora se você não tivesse celular, não tivesse internet, não tivesse telefone, não tivesse televisão, não tivesse rádio. Imagine sua vida como seria hoje. Pois é. Oi? Não, eu só ia dizer que seria bem difícil porque é algo que a gente já tem. Se a gente não tivesse, meio que não faria falta. Mas como a gente já é dependente, tirar isso do nada assim é complicado. Perfeito, né? Muita gente viveu durante muito tempo sem isso. E hoje a gente não vive mais. Eu, por exemplo, fui uma pessoa muito resistente às mídias sociais. Quando eu vim fazer um WhatsApp, quando eu vim fazer um Instagram, já não tinha mais graça. Só que hoje, tipo, virou uma necessidade praticamente, né? Então, o desenvolver da tecnologia, o desenvolver possibilitou esses novos meios de comunicação, que possibilitou a globalização e possibilitou também a informação. A informação, chegada da informação com mais rapidez, com mais fluidez, só que aí com mais verdade ou menos verdade. Aí é que está a questão. E aí a gente precisa perceber como algo como as mídias sociais, como a imprensa de modo geral, porque a partir do advento já do rádio surge a imprensa, né, com a missão de noticiar. Nós recebemos notícias a todo momento, mas aí é justamente aí que está o ponto. Então a gente precisa refletir sobre essas notícias que me chegam de quem? Com qual intenção? Né? E a reprodução dessas notícias, que antes a gente era pelo boca a boca, pelo falatório, e hoje a gente já tem esse poder pelas redes sociais. Então perceber esse contexto como um todo, da mídia, dos meios de comunicação, de como eles foram desenvolvendo, se evoluindo e transformando o nosso jeito de viver, né? E muitas vezes hoje, ó, a gente não consegue viver sem, né? Por exemplo, falando aí que tédio seria, né? E imagine uma criança, né? Imagine uma criança hoje que já nasce aí com um dedinho. Isso há pouco tempo atrás, há uns 10 anos atrás, isso não era nem imaginado. Hoje é uma realidade que passa a ser uma necessidade nossa, tá? Então, a gente vai continuar nas próximas aulas falando um pouco mais sobre isso. Hoje foi mais uma questão de introdução, de percepção, de ver essas influências. Só que aí, depois, posteriormente, nas próximas aulas, a gente vai fazer algumas relações, por exemplo, com Foucault e a questão do poder, a microfísica do poder, a questão do controle social. A gente vai ver um pouquinho do que é cultura de massa, indústria cultural. A gente vai falar um pouquinho sobre cultura de cancelamento, sobre esses fenômenos de fato mais complexos, mas tendo como base esses instrumentos aí de comunicação. A aula de filosofia vai ser gravada, tá? Eu tinha colocado no cronograma também como sendo ao vivo, mas hoje será gravada porque eu preferi isso. Só faltavam 2 aspectos para a gente abordar em Tomás de Aquino e fechar filosofia medieval. E aí, o que é que acontece? A gente fecha com esses 2 vídeos a explicação
E eu vou passar uma ficha para vocês. E na ficha, ao resolver a ficha, a gente vai ter a possibilidade de discutir sobre o assunto, tirar as dúvidas para ir depois começar outro. Então achei melhor terminar logo com as 2 aulas gravadas. E depois dessas 2 aulas gravadas a gente faz a ficha e aí sim a gente faz essa aula ao vivo, tirando dúvida, resolvendo questão. Beleza, pessoal? Tranquilo? Tranquilo, prof. Pronto. Então a gente hoje encerra por aqui, tá? Até mais. Na próxima aula vocês assistem a aula lá gravada de filosofia, no caso amanhã, vocês, tá bom? Tchau, tchau.